Meus amados irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Estou esta tarde aqui compartilhando com vocês um resumo da matéria do livro Família Cristã, especialmente a unidade 5, onde fala da comunicação no lar, os problemas existentes na comunicação, bem como uma forma de melhorar essa comunicação. Uma matéria muito edificante, muito atual, para podermos aperfeiçoar a nossa vida, bem como daqueles que vão fazer parte da nossa história como teólogos, como pessoas estudantes da teologia, para podermos aplicar essa matéria. Quero tomar com vocês como base esta tarde Salmos de número 19, versículo 14. Sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, ó Senhor, na Tua presença. Em outras palavras, o que quer dizer que se tem uma forma da gente agradar a Deus também é com as nossas conversas, com o nosso jeito de nos comunicarmos. Então que nós possamos utilizar isso aí como base para melhorar nossa comunicação e aperfeiçoar nossa convivência como família cristã. Mas vamos lá. O que é comunicação? Para que serve? Qual a utilidade disso tudo na vida humana? O ser humano é o único ser que existe no planeta que tem um dom da fala, que tem esse atributo, que lhe dá o direito e a facilidade de se comunicar. Porém, a comunicação nada mais é do que a gente transmitir ideias, discutir ideias, a gente reproduzir para outras pessoas aquilo que pensamos, o que temos guardado de informações dentro de nós. Isso tudo com vista ao bom entendimento e ao aperfeiçoamento do relacionamento entre as pessoas. A boa comunicação sempre é eficaz para edificar, para melhorar a vida das pessoas. E a comunicação, além de ter o uso das palavras, tem o uso da linguagem não verbal, tem a linguagem corporal, mas a comunicação mais expressiva que nós vamos estar atuando hoje é sobre a linguagem, a comunicação verbal dentro do lar, dentro da família. Embora toda comunicação que é possível se comunicar, seja ela verbal ou não verbal, eu tenho certeza que isso ajudaria a edificar muito mais as famílias. Vamos lá, comunicação é você transmitir por palavras, por expressões, os sentimentos que existem dentro de você. Aquilo que está preenchendo a tua alma você consegue colocar para fora por meio das palavras, expressando ira, raiva, emocionalismo, sentimentalismo, tristeza, alegria, e também isso também pela forma de expressar da fisionomia do rosto, da expressão corporal, certo? Estamos na era da comunicação, e a era da comunicação torna muito mais rápida a transmissão das informações que nós temos. Talvez hoje alguém está compartilhando alguma coisa no WhatsApp, essa conversa já viralizou, já está na internet, está para todo mundo ver, porque a comunicação está muito rápida. E essa rapidez muitas vezes prejudica a comunicação dentro de casa, porque muitas vezes algumas pessoas não conseguem entender a agilidade, a rapidez de toda essa comunicação e não conseguem ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Talvez um pai está bem informado, a mãe não está, o filho está mais informado do que os pais. Isso acaba trazendo um pouco de atrito no relacionamento. Mas vamos lá, entendendo um pouquinho o que é comunicação, que é o ato de transmitir informações, de comunicar ideias, de discutir ideias, também ela tem seus métodos de comunicação. Eu quero apresentar apenas 2 métodos nesta tarde, baseado no livro da Família Cristã, na unidade de comunicação, o método da conferência e o método repetitivo. 2 métodos são bastante eficazes para que a comunicação seja bem transparente, bem equilibrada dentro da família. E um conselho que eu dou também para você que estuda teologia é aplicar esse conteúdo para outras famílias que passam por distúrbios de comunicação, que não conseguem se ajustar de forma fácil, certo? E você como estudante da palavra e da teologia, tem essa habilidade, esse conhecimento para ajudar outras famílias. Vamos lá. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Provérbios 15, 22. Mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Isso tudo dá a ideia de que quando há uma reunião e tem conselheiros, há uma ideia de conferência. Assim como Jesus fazia com os discípulos quando conversava com eles, para lhes passar orientações, também para lhes passar aconselhamentos, bem como para as multidões que o seguiam. A família também tem esse atributo, essa coisa boa, esse método bom que pode ser aproveitado na família. Quando os pais chamam os filhos, se reúnem, trocam ideias para um planejamento familiar, para a compra de um bem, para um projeto futuro, ou até mesmo para ajustar algumas coisas dentro da família. A conferência é muito útil, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de relacionar e de se expressar publicamente. Mas dentro de casa, essa ferramenta ela pode tirar a timidez, tirar tudo aquilo que trava a pessoa de se comunicar. Usando o método da conferência, você consegue entender o que pensam os membros da família, você consegue entender os sentimentos que os membros estejam passando e com certeza você vai conseguir conviver com eles de forma mais sábia, compreendendo sempre os seus dilemas, as suas frustrações, porque na conferência todo mundo expõe para fora aquilo que pensa, aquilo que sabe, certo? Esse método também é usado para resolver hábitos ruins,
coisas que alguém esteja fazendo que prejudique a família, coisas que não são tradicionais da sua família praticar, mas você vai usar esse método para trazer um equilíbrio, ou seja, um consenso comum para poder todo mundo equilibrar. Se nós apoiamos ou nós discordamos, estamos juntos, estamos longe, certo? Eu entendo que a conferência, assim como foi um método muito bom para a igreja primitiva, para as famílias do passado, continua sendo um grande e eficaz método de equilíbrio para a comunicação dentro da família. Um outro método também sempre eficaz é o método da metodologia da repetição, ou seja, eu explico uma situação e eu peço para o membro da família me explicar como entendeu, certo? E quando ele começa a explicar da forma que entendeu, ele consegue explicar, botar para fora a forma que ele absorve as informações do mundo, certo? 1 Coríntios 14, 19 tem um texto que reforça isso aí. Todavia, eu antes quero falar à igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras de língua desconhecida. Ou seja, eu tenho que me comunicar com as pessoas de maneira que eles compreendam, que eles entendam a forma que está sendo feita. Portanto, só vou conseguir as pessoas compartilhar o ensinamento que eu estou ministrando, ou aquilo que vocês vão ministrar como estudantes da teologia, quando eles conseguirem compreender e explicar para você e para ele mesmo a forma que está sendo entendida nesse fato. A comunicação, ela não pode ter ruídos, não pode ter interferências. Qualquer coisa que possa danificar ou prejudicar a comunicação ou a transmissão da informação pode fazer com que essa repetição seja distorcida e o entendimento seja equivocado, certo? Mas vamos parar de pensar um pouquinho em método e começar a pensar um pouquinho nos problemas que vêm por causa da comunicação equivocada, certo? A Bíblia também fala sobre esse problema que existe de comunicação. Coisas que vêm danificando, deteriorando a convivência, os relacionamentos. 1 Coríntios 15, 33 fala o seguinte, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. São conversações que vêm trazendo para dentro de casa, dentro dos lares, das famílias, algo prejudicial e com certeza algo que possa ser danoso para a convivência, para a edificação, para a sustentabilidade da própria família. Problemas da comunicação, vamos a alguns que eu relacionei para a gente poder conversar nesse momento. Primeiro, a falta de vontade de se comunicar. Segundo, medo de ser reprovado pelos membros da família. Terceiro, conflito de gerações, a idade, a diferença, o intervalo da criação, isso altera muito a comunicação, bem como influências negativas dos meios de comunicação. Esse ponto é interessante porque problemas existem, ninguém fala a mesma linguagem. Lembra do capítulo 11 de Gênesis, quando fala que Deus desce para confundir as línguas? Confundir as pessoas no jeito de falar, que todo mundo tinha a mesma linguagem e o mesmo jeito de falar antigamente. Mas depois que Deus confunde as línguas, cada um fala no seu próprio dialeto da sua própria região. Ou seja, tem muita gente que mora na mesma casa, mas não conseguem se entender, não conseguem falar a mesma linguagem, não conseguem se expressar de forma que todos se entendam. Porque primeiro falta vontade de se comunicar. Está sempre do contra, sempre resistindo, sempre em oposição à mensagem que é passada pelos membros da família. Essa rejeição, essa indiferença na comunicação pode resultar em afastamento, em separação futura, que muitas vezes torna-se um quadro irreparável. Familiares que se afastam porque não se comunicam, se isolam, simplesmente porque não têm mais vontade de falar, de se comunicar com os membros da família. Certo? Outro problema é o medo de ser reprovado. Medo de que a sua ideia não seja aprovada pelos membros da família, medo de que as pessoas te rejeitem porque você pensa diferente de todo mundo, mas a situação, isso não pode ser um problema na comunicação da família. E nesse ponto eu quero estimular os pais, os membros da família que ajudem as pessoas que têm pensamentos diferentes a se comunicarem e colocarem para fora. Para vocês compreenderem a origem do problema, a origem dessa rejeição, desse medo de rejeição, de ser reprovado pela família, porque quando a pessoa começa a expor para fora aquilo que está machucando por dentro, você consegue detectar a origem do problema, principalmente na comunicação. Filhos que não se comunicam com os pais, irmãos que não se comunicam entre si, marido e mulher que não se comunicam, é um fato crescente na sociedade de hoje, porque a sociedade está se isolando. E esse isolamento está provocando com que os filhos percam esse desejo de se comunicar e comecem a ter medo de falar com os pais, com os amigos, por causa do medo da reprovação. E também o conflito de gerações, porque hoje os filhos estão nascendo muito mais tarde nos relacionamentos. Os pais estão sendo pais com idade mais avançada do que antes. E antigamente, pais com 22 anos, 20 anos, tinham 2, 3 filhos. Hoje tem um filho com 40 anos. Então, a diferença é muito grande nas idades.
Há uma distância muito grande nas gerações, no conhecimento. A geração de hoje é a geração Y, que a gente costuma dizer. Uma geração muito à frente do tempo da geração X, que foi aprendendo na prática as coisas. Agora já nascem sabendo, já nascem absorvendo muito mais rápido as informações que o mundo tem para dar. Mas vamos lá. É uma coisa que eu chamo a atenção aqui na comunicação, nos problemas da comunicação. O primeiro deles é quando nós damos a ênfase aos problemas e não às soluções que nós podemos apresentar. Nós ficamos focados muitas vezes, por exemplo, em dívidas, em contendas, em discussões, na vida alheia, e nós não buscamos soluções para esses problemas que às vezes tomam parte, ou a maior parte das nossas conversas e da nossa comunicação na família, certo? E um problema grave dessa questão da ênfase no problema está na limitação do vocabulário. A pressa em falar, a má companhia de hábitos, e também isso pode entrar e afetar a sua comunicação em família. O que eu penso nesse ponto sobre a ênfase, mudar da ênfase, é como Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles estavam no lado do lago, fazendo multiplicação de pães e peixes, orando pelas famílias, mas Jesus falou o seguinte: olha, vamos mudar de lado, vamos para outra margem do lago para a gente poder fazer algo um pouquinho diferente. A ênfase é dessa forma: você está acostumado a viver num jeito, numa forma, num envolvimento, num contexto social que te faz pensar geralmente do jeito que a sociedade dita para você pensar. Você foca nos problemas e não nas soluções. Então, quando você muda o pensamento, muda a ênfase, você vai começar a buscar soluções para os problemas e não somente ficar discutindo os problemas. A discussão sobre um problema nunca gera solução, mas a discussão da solução vai sempre trazer um resultado benéfico e anular qualquer problema na discussão, certo? Jesus ensinou seus discípulos para que eles pudessem entender tudo, para que pudessem observar tudo, e a palavra orienta: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Ouça bastante, entenda bastante, para depois dar uma palavra que seja para abrandar o furor, acalmar a ira e trazer paz para dentro da sua família. Ou seja, embora as pessoas foquem em problemas que muitas vezes vêm suscitando ira, vêm provocando discórdias, isso é um problema grave dentro das famílias. E para você que é estudante da teologia, um aconselhamento que eu lhe dou é que você use o aprendizado da solução de problemas na mudança da ênfase para você ensinar as pessoas a praticarem aquilo que é bom e rejeitarem aquilo que é ruim. É fácil isso não é difícil, porque a gente tem uma procedência de palavra: sim, sim, não, não. Mateus 5, 33 e 37. Está dizendo a respeito dessa questão da palavra, do juramento, sobre aquilo que falamos e pronunciamos. Mas o interessante nessa questão de mudar a ênfase é que, se você prestar atenção, as pessoas são mais acostumadas a falar coisas ruins do que comentar coisas boas. As coisas boas são limitadas a um pequeno espaço de tempo da vida para ser comentada. Mas os problemas, falar da vida alheia, comentar os problemas, as tragédias mundiais estão sempre no centro das conversas. Mas nunca entra no centro das conversas as soluções encontradas para resolver os problemas dessa época, certo? E Colossenses 4,6 traz uma advertência, um aconselhamento para mudar a ênfase. Colossenses 4,6 diz o seguinte: olha, a vossa palavra seja sempre agradável. Portanto, a sua palavra deve provocar nas pessoas algo que traga paz e seja agradável. É como tomar um café, para quem gosta, um bom café bem preparado, ou aquele alimento que você gosta. Assim são as palavras proferidas de forma agradável para abençoar as pessoas. Ok? Vamos para um outro dado, outro problema na comunicação, que são os hábitos sujos. Às vezes nós adquirimos no jeito de falar mundano, na convivência com pessoas que não têm o mesmo padrão de vida que nós temos, de fazer com liberdade na presença do Senhor, e às vezes nós trazemos para nossa casa algo que não agrada a Deus, que pode de uma certa forma adulterar o contexto de vida. O que há no coração é aquilo que sempre nós vamos colocar para fora. O que tem no coração é aquilo que sempre vai sair pela boca, certo? Meditações banais, alimentação visual de programas menos virtuosos, pela televisão, amigos de boca suja que vêm enchendo os nossos ouvidos com palavras torpes e que logo influenciam o nosso jeito de nos comunicarmos. Eu tenho um parente que ele é cristão, não xinga. E tem um parente também que xinga muito. E um dia eles se encontraram para um churrasco, convivendo junto, estava lá com eles e tal. E na volta para casa, esse meu parente cristão, voltando para casa, começa a falar palavrões, coisa que ele nunca tinha falado. Porque a convivência por 6 horas com uma pessoa contaminou os ouvidos dele, que ele veio trazendo hábitos sujos para dentro das nossas conversas. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que tudo aquilo que nós ouvimos, nem tudo precisamos comentar, nem tudo precisamos falar.
Mas qual a solução para o problema de hábitos sujos? Aquilo que a gente vai acolhendo, absorvendo do mundo exterior, trazendo para o nosso ouvido, para a nossa alma e começamos a utilizar como vícios de linguagem. A Bíblia fala o seguinte, olha, para tirar dos nossos lábios toda palavra torpe, tudo aquilo que não edifica e toda palavra frívola que sair dos nossos lábios, nós haveremos de prestar conta diante do Senhor. O que são isso? São hábitos sujos, palavras que não edificam, que contaminam a alma, que contaminam os outros e com certeza vão trazer contaminação para o relacionamento e a convivência da tua família. Vamos lá, a solução para esse problema. O que Paulo nos ensina? Primeira coisa, mortificar a nossa natureza terrena. Tirando para fora tudo aquilo da nossa vida, tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que não edifica. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, versículos 2 a 8, de forma básica e aceitável. Olha só, tudo aquilo que deve preencher o nosso pensamento é tudo aquilo que vem do alto, não aquilo que vem de baixo. Tudo que seja verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E muitas vezes não é isso que acontece, isso está relatado em Filipenses 4:8. E às vezes nós colocamos em nossos lábios aquilo que é de baixo, aquilo que é da terra, que está lá em Colossenses 3, 2 a 8, que as palavras torpes da nossa boca devem ser retiradas e nos exorta a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Portanto, o que edifica é o quê? Pensamentos que são do alto, como verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E isso ele fala à igreja de Colossos, também à igreja de Éfeso, tanto quanto as outras igrejas, que ele orienta para fazer tudo como se para edificação. E tudo que formos fazer, fazemos como se fosse para Deus. Eu digo uma coisa para vocês nessa hora. A melhor solução para evitar hábitos sujos é uma palavra de leitura diária da Bíblia Sagrada e oração ao nosso Deus. Oriente aos filhos, oriente aos pais, aos amigos de vocês que não estão estudando teologia, quando alguém buscar um conselho, a melhor forma de limitar e evitar hábitos sujos como pensamentos, como posturas antiéticas, é você ter uma prática de vida cristã pautada pela palavra de Deus, certo? Para quebrar hábitos ruins, a conversação é necessária e é necessário também mudar o jeito de pensar. É mudar o jeito da conversa, mudar o conteúdo da conversa e também mudar o jeito da pessoa pensar, para aí sim começar a mudar a conduta, começar a mudar o pensamento. Ser agradecido a Deus, ser agradecido à família, ter envolvimento nas condutas familiares, para aí sim você conseguir colocar um equilíbrio nas conversas e com certeza trazendo uma limpeza para os hábitos sujos. Vamos lá, mais um problema? Companhia má. É um fato que tem afetado muitos lares, muitas famílias, porque nem todos estão preparados para conviver com todo mundo, certo? O problema de ter má companhia é que ela vai sempre influenciar uma pessoa que tem uma boa índole. Salomão instrui de uma certa forma dessa maneira: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e não tomes um laço para a tua alma. Vou repetir, Provérbios 22, versículos 24 e 25. Não sejas companheiro do homem briguento, e nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. A convivência com pessoas más vai sempre criar laços de morte, laços de perdas, de prejuízo, seja no relacionamento com Deus, ou no relacionamento na família, no relacionamento com os amigos, no relacionamento conjugal. As más conversações corrompem bons costumes. Imagina a companhia todo dia do lado de pessoas que vão trazer problemas para você. Portanto, se conversar coisa ruim afeta, imagina ter alguém do lado que não agrada a Deus e com certeza vai tentar distorcer o teu convívio, distorcer a tua conduta moral diante da família e da sociedade. Solução para esse problema. Quem é santo anda com santo, não é assim? Me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Tá? Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? E eu vou mais adiante agora, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Por que cristão anda com gente que não está indo para o céu? Por que pessoas que procuram uma vida de santidade estão andando ainda com pessoas que estão andando uma vida de depravação moral e de destruição da sua própria integridade física? Certo, queridos? Invista naquilo que educa, naquilo que acrescenta, naquilo que é do céu, naquilo que é saudável. E com certeza isso inclui músicas, filmes, conversas, hinos, entretenimento, interação, tudo isso para poder edificar e trazer um equilíbrio para a sua conversa, evitando companhias más. Seja a melhor companhia para o teu filho, a melhor companhia para a tua esposa, seja a melhor companhia para os teus amigos, para que eles queiram sempre estar na companhia de pessoas boas, para que nunca procurem em outros lugares aquilo que ele está sentindo falta em casa, certo? Vamos lá, falta de cortesia comum.
é um outro problema na comunicação. Aquelas palavras ríspidas, palavras agressivas, enquanto um dá bom dia, outro diz, o dia está bom, mas não é às suas custas, você não paga para o meu dia ficar assim. Aí você passa por alguém não te responde e você diz bom dia para você também. De forma ríspida, agressiva. Precisamos resgatar hábitos e eu aconselho as famílias a resgatarem isso. O por favor, com licença, obrigado, desculpe, bom dia, como vai? São costumes de cortesia que agradam muitas pessoas, certo? E às vezes essa falta de cortesia está provocando um distanciamento das pessoas e uma tem as outras como se fossem pessoas grosseiras, mal educadas, porque não conseguem mais ter esse convívio de amabilidade, de cordialidade. É o que está faltando na sociedade hoje. Qual a solução para isso? Para resgatarmos a cordialidade dentro da família. Portanto, tudo que você quer que as pessoas façam com você, primeiro, faça você para elas. Quer ser amado, ame. Quer ser abraçado, abrace. Quer ser abençoado, abençoe. É a lei da semeadura. Isso também está na linguagem. Quer que as pessoas conversem de forma agradável com você, também tem uma conversa agradável com as pessoas, principalmente com os da sua própria casa. Não adianta você conversar bem com o pastor da igreja, com um amigo, com fulano, com beltrano, mas dentro de casa você não conversa com a esposa, com o filho, com o marido, não conversa com teu irmão, com a tua irmã. O que adianta? Que comunicação é essa? Isso é incoerência bíblica, incoerência religiosa, isso é uma vida de hipocrisia. Até na nossa conversa, na nossa comunicação, nós apresentamos uma realidade se nós somos hipócritas ou somos verdadeiros naquilo que fazemos e naquilo que falamos. Ok? Vamos lá. Jogando verde. É mais um problema para a gente resolver aí. Jogar verde é uma prática universal que a sociedade usa para transmitir indiretamente alguns assuntos. Significa remeter abertamente um assunto secreto. Nem sempre a intenção do remetente é saudável. São aquelas palavras ou perguntas capciosas que joga para pegar alguém, as pegadinhas, que acaba amarrando alguém numa prática deplorável na comunicação, certo? E eu sempre digo, é melhor você ficar em silêncio do que se tornar escravo daquilo que você está respondendo às perguntas capciosas. Até mesmo dentro da família. Tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você responde, com aquilo que você responde nas conversas e principalmente quando alguém joga verde para colher maduro, certo? Vamos lá, a solução para essa questão de jogar verde e colher maduro é uma situação muito séria. Efésios 4:17, versículo 32. Falai a verdade a cada um ao seu próximo. Ou seja, traduzindo uma linguagem normal, que cada um fale sempre a verdade para o seu companheiro, para o seu amigo, para o seu familiar. Por que a Bíblia orienta isso? Porque todo aquele que pratica mentira, todo aquele que usa de engano, querido, está sendo instrumento do adversário. Tem muita gente que joga uma brincadeirinha dentro de uma conversa e acaba provocando tragédia, discussões, brigas, afastamentos, xingamentos, gritaria. E o Espírito Santo se afasta dessa conversa. Eu te dou uma orientação muito clara e evidente a respeito disso. Devemos nos lembrar que comunicação envolve não só em dispor de pensamentos verbalmente, mas também a qualidade de assegurar que os que estão dirigindo a comunicação entendam-se bem. Não adianta eu colocar aquilo que eu penso através dos meus lábios, mas se aquilo que eu estou colocando para fora não provoque um equilíbrio, não provoque uma verdade que evite agressões, evite problemas, evite complicações. Certo? Por exemplo, por que a gente não recebe alguma bênção de Deus? Porque a gente não pede ou pede mal. Porque a gente está se comunicando mal com Deus. A gente está expressando mal o que a gente sente ou que está dentro da nossa alma. Assim também são as nossas conversas com os nossos familiares. Nós precisamos ser claros, transparentes e precisamos apresentar sempre de forma inequívoca tudo aquilo que está incomodando a gente, sem querer provocar o outro uma discussão, sem querer amarrá-lo em alguma intriga, algum problema que possa prejudicar o relacionamento familiar. Certo? Um problema que também é grave é a falta da verdade. A falta da verdade na comunicação tem acabado com casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre membros de igrejas, entre sociedade civil, tudo isso porque falta a verdade. Eu não vou nem dizer que a pessoa usa de mentira, vou dizer que está faltando com a verdade para não ser tão duro nem agressivo com a exposição desse texto. Por muitas razões, a comunicação torna menos que verdadeira. Por muitas razões. Quando você omite uma informação, você pode ser passado até por mentiroso, porque você sabia e não falou nada a respeito daquela situação. Seja transparente, falando sempre a verdade. Lembra de Ananias e Safira que fizeram um acordo para mentir aos apóstolos a respeito da venda da sua propriedade? O que eles fizeram? Olha, vendemos por tanto, mas vamos dizer que vendemos por X. Para poder te dar um dízimo um pouquinho menor, uma oferta menorzinha, para a gente ficar com uma reserva maior para o futuro, comprar outra casa, outra fazenda. Só que essa falta da verdade
tentar enganar e levar vantagem nisso aí, o Espírito Santo sempre vai trazer à tona aquilo que está escondido. Nada que está encoberto, nada do que está guardado a 7 chaves, Deus não possa trazer à tona. Ele vai trazer isso à tona um dia. A mentira pode durar um período hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma hora ou outra, ela vai aparecer. Por quê? Porque nada é tão oculto que não venha a ser descoberto e nada é tão escondido que venha a ser revelado, diz a palavra do Senhor. Certo, querido? Mas eu quero trazer para vocês uma solução para esse problema. Quanto à questão de faltar a verdade, o salmista, no Salmo no 141, versículo 3, diz o seguinte: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, alguém para vigiar os meus lábios, alguém que possa guardar a porta dos meus lábios. Por que ele diz isso? Para que quando tudo aquilo que eu fosse falar, o guarda da minha boca, que hoje é o Espírito Santo, que vai ter com a consciência um trabalho para filtrar aquilo que você vai falar, para que você tenha noção do que é mentira, do que é verdade, do que tem base verdadeira, do que simplesmente está passeando, flutuando na sua mente. Deus quer que você fale sempre a verdade, porque a verdade, ela liberta você do cativeiro, liberta você da mentira, liberta teus relacionamentos de todo o peso de desconfiança, de insegurança para a vida de alguém. Esse conselho eu dou para você, aluno, para você passar às pessoas que você convive, que muitas vezes você convive com pessoas que não conseguem mais praticar a verdade. Estão tão habituados à falta da verdade que se esquecem que quão importante ela é para a construção do caráter na família. Ok? A solução para isso aí: é melhor falar nada do que falar algo mentiroso ou que não convém. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Criar hábitos de falar qualquer coisa e você acaba sendo taxado, ou a pessoa começa a te reconhecer como um tagarela, um fanfarrão, alguém que vive cheio de falácias, mas nunca tem a verdade. Ninguém vai acreditar em 10 segundos de conversa suas, porque você não vai conseguir manter uma verdade equilibrada de tantas coisas que você tem no histórico de mentiras ou de falta da verdade. Então seja dono do teu silêncio para não ser escravo das tuas palavras. Eu volto a repetir isso aqui. Sem falar que aqueles que são mentirosos ficarão de fora do reino do nosso Deus. E eu acrescento isso. Salmos 120, versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, se existem lábios mentirosos e língua enganadora, porque elas têm sim uma influência, uma destruição muito grande sobre as vidas, sobre os corações, sobre as mentes, principalmente dentro da família. Não permitam a discórdia, não permitam os problemas, porque essa aula de educação familiar, de orientação na comunicação na família, é para que você consiga rejeitar, anular esses problemas que nós já mencionamos aqui. E quais são eles? Vamos buscar na retrospectiva aqui um pouquinho? Vamos lá. A ênfase além do necessário, você focar nas coisas ruins além das coisas boas. Os hábitos sujos e como prevenir isso dentro da família. Outra coisa, más companhias para seus filhos, até mesmo para os pais, que às vezes tem uma companhia boa na igreja, mas no trabalho a companhia é má. Outro problema também que deve ser evitado é a falta de cortesia comum. O bom dia, boa tarde, boa noite deve ser resgatado dentro da família, ou a paz do Senhor, o abraço, o ósculos santos, principalmente dentro do lar. Isso é interessante, querido. A convivência, o carinho, o contato familiar, isso é bom demais. Outro problema que nós estamos tratando aqui hoje é jogando verde para colher maduro. É um problema que nós devemos falar sempre a verdade a quem está conosco em nossos lares. Outro problema que já falamos, agora mais recente, falta da verdade. A mentira deve ser anulada veementemente dentro dos lares cristãos, porque aquele que vive debaixo da orientação do Espírito Santo e tem como Cristo o príncipe da paz, que é a verdade plena e absoluta, como podemos dizer que estamos libertos, certo? Vamos lá, um problema para a gente também discutir, relacionar e também resolver. Faltam apenas 3 aqui para a gente finalizar. Vamos lá, fugir do assunto. Fugir do assunto nunca resolveu o problema. É constrangedor porque sempre vai escorregando para um lado, para o outro, se levanta e desconversa, anula, não responde, não quero falar sobre esse assunto, outra hora conversamos, mas nunca para discutir. Eu sempre digo, nunca deixe nenhum problema mal resolvido, tem que resolver o problema. Você, por mais que seja difícil, por mais que seja vergonhoso ou traumático, ele tem que ser resolvido. Portanto, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que está trazendo problema para o relacionamento na família, deve sentar os membros da família e conversarem para poderem resolver esses assuntos pendentes. Por quê? Porque fugir do assunto só vai fazer com que esse assunto que não foi resolvido seja uma raiz de amargura, um ressentimento que lá na frente vai trazer mágoa, vai trazer tristeza, abatimento e, consequentemente, uma depressão espiritual e até mesmo emocional, levando a pessoa a uma vida medíocre, uma vida mirrada e amarrada aos problemas emocionais. Portanto, resolvam os problemas, orientem as pessoas a resolverem sempre os seus problemas. Solução para isso?
Nunca fugir do assunto. Não é necessário de forma alguma você fugir de problemas. Ah, mas é que ele briga, ele grita ali. Não, não tem problema. Ninguém é bicho-papão, ninguém é dono da verdade, ninguém é detentor da palavra. Todos temos o direito de falar e ser ouvido. E também temos o direito de ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Certo? E o que importa nessa hora, além de não fugir do assunto, é tratar com equilíbrio, tratar com uma forma pacífica possível. Porque talvez uma palavra de aquela cutucada, né? Vou cutucar a onça com a vara curta, a onça acaba mordendo. Então o que você faz na hora que a coisa está complicando para resolver um problema? Tem uma conversa franca, aberta, saudável e pacífica. A Bíblia diz que a palavra branda, ela calma todo furor, certo? A palavra dita no tempo certo, olha só, uma palavra boa, dita no tempo certo, é como uma maçã de ouro servida em bandeja de prata. Quer coisa mais bonita que isso? Você pegar um ouro, uma bandeja de prata, que serve como estrutura para aquilo que é bom. Portanto, até nossas palavras Deus compara como coisa boa e algo valoroso que representa a glorificação para o seu nome. Não fuja do assunto, encare os problemas e resolva-os em nome de Jesus Cristo, certo? Um outro caso grave dentro das famílias de hoje, dentro da comunicação, é descontar o problema nas outras pessoas. Ou seja, se eu tenho um problema pessoal, vou descontar com agressividade verbal com a esposa, com o filho, com o parente. Isso não resolve. Cada um tem seus fatores para você estar fora de controle ou não. Mas uma coisa que nós temos como cristãos é o Espírito Santo. E ele tem para nós o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, o autocontrole. Por mais problema que uma pessoa tenha, ela tem que ter um controle do Espírito Santo, porque aquele que é nascido de Deus é guiado pelo seu Espírito. Não foge o controle, não perde o controle, não entra em gritaria, discussão, bate-boca, porque isso é descontrole emocional. O descontrole emocional começa a afetar a conversa quando começa a ter uma conversa agressiva ou muito silenciosa, quando não conversam ou quando parte para a agressividade nas conversas. E é nessa hora que precisamos entrar para a palavra de Deus e nos voltarmos lá para o livro de Tiago, que trata muito bem a respeito disso, quando ele fala no capítulo 1, versículo 5, e tudo quanto é coisa ligada à língua, ligada à fala, ele vai dizendo o seguinte, olha, você é uma fonte, e como fonte você não pode jorrar água boa e água ruim, ou você é fonte boa ou é fonte ruim. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha problema, você é uma fonte boa para poder jorrar água boa, para solucionar problemas, não para aumentá-lo. Não para ser uma avalanche, uma tsunami, para complicar ainda mais os relacionamentos. Portanto, a melhor forma para resolver problemas na comunicação, você tem aí a palavra de Deus que te ajuda a mudar a tua natureza, mudar o teu jeito de pensar, mudar o teu jeito de falar. Porque até a nossa forma de falar, Deus quer tratar, Deus quer modificar. Amém, queridos? E para finalizar, aprimorar o negativo. Resolva aquilo que é negativo para que você possa ser abençoado, tendo soluções evidentes para a tua vida. Não foque no que é negativo. Traga e aprenda com as lições daquilo que é problema para você conseguir comunicar coisas boas para a sua família. Sempre há experiências mais grotescas que as outras, mas sempre há um ensinamento dentro delas para nos abençoar. Portanto, eu quero deixar para vocês essa meditação, melhorando para vocês sempre a comunicação uns com os outros. Falando a verdade, palavras que edificam,